Arthur, já temos aqui uma... Então vamos aos nossos assuntos do dia de hoje. Hoje nós vamos começar falando sobre essas possibilidades que a reforma tributária está nos trazendo até agora. Então eu fiz uma série de anotações aqui que vai ser extremamente importante para todos os... para todas as pessoas, né, que de certa forma serão afetadas direto ou indiretamente por essa reforma tributária. Mas agora, só voltando aqui ao meu... Eu vou perdendo, deixa eu ver aqui. Eu vou perdendo adeptos à minha... Vou assinar aqui para os meus telespectadores. Você mexer com a tecnologia. Venho acenando aqui para meus amiguinhos que estão me acompanhando aqui. Ó. Pela minha rede social. Vou acenando meus amiguinhos, vou vendo aqui o que está acontecendo simultaneamente. E até agora, nada. Mas para treinar, porque para treinar qualquer bola serve, vamos começar a falar do que a gente tem de falar. Segundo os meus especialistas na rede social, a gente vai falando, mesmo que seja para ninguém. Então vamos falar, porque é bom que eu vou treinando. Andréia Maiorga. Bom dia. Então, vocês aí, ó, que estão sempre perto de mim, e nosso tempo é curto para a gente falar, presta atenção no que eu vou falar para vocês sobre a reforma tributária. Na hora que eu chegar lá na Matu, eu vou tomar o ponto de vocês. Tá? É extremamente importante a gente fazer o nosso planejamento para a reforma tributária. Então, para vocês que são leigos, que eu sei que são, eu sei que conheço todo mundo que está aqui, eu conheço todos vocês, eu conheço o meu público. A gente fala que tem que ter a persona, conhecer o público da gente, pois eu conheço todo o meu público que está nas redes sociais nesse exato minuto me acompanhando. Então, como eu sei que vocês não entendem nada de reforma tributária, porque eu conheço cada um de vocês, eu vou dar uma explicação. A reforma tributária agora, ela está sendo uma reforma sobre o consumo. Apesar que quando a gente fala de reforma tributária, parece que é algo que vai acontecer, mas é algo que já aconteceu. A reforma tributária já aconteceu, já está valendo. Então, a gente houve uma mudança em toda a tributação sobre o consumo no Brasil. O que isso quer dizer, Mário? Tudo aquilo que é relativo a PIS/COFINS, ICMS e ISS acaba e surge um novo tipo de tributação, que é a IBS e CBS. Sendo que a IBS é controlada, a alíquota, por estados e municípios, e a CBS pelo governo federal, e toda a legislação será desenvolvida, escrita, digamos assim, pelo governo federal. E temos o IPI também, que deixa de existir, e surge agora o IS, o IPI vira o imposto... Puxa, cara, esqueci o nome, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Tá? Impostos para poder controlar aqueles produtos que são essenciais, que não são essenciais, ou que são supérfluos, tipo perfume, armas, cigarros, né? E só esqueci o nome. Bom, enfim, mas aí então a gente vai ter aí esse outro imposto, que é o IS, no lugar do IPI. Então a gente pega 5 impostos e troca por 3 impostos. Até aí tudo bem, a tendência é de simplificar. Não, a CBS é o PIS e COFINS. O IPI vai ser o IS, o imposto regulatório. E aí a gente vai conviver com 8 tributos, em vez de conviver com 5 tributos, durante 6 anos, que é o período de adaptação, o período de transição da regra. Tá? E aí a gente vai ter de fazer um cenário, a gente vai ter de fazer nos cenários... Imposto seletivo, isso mesmo, imposto seletivo. Agora sim, agora foi. É o imposto seletivo. E a gente vai ter de fazer um cenário a cada momento da nossa reforma tributária. A gente vai ter de fazer cenário. Então, a gente começa agora fazendo cenário agora. O que eu estou pagando hoje, o que eu vou pagar no ano que vem, o que eu vou pagar em 2027, em 2030, 2033. Por quê? Porque a
transição total vai se dar em 2032, termina a transição, e 2033 está totalmente implantado CBS, IBS e IUS, que é o imposto seletivo. Então, a gente tem de fazer essa análise o tempo todo, identificando a partir de 2026, porque esse aqui é o último ano que a gente tem a normalidade dos tributos, então a partir do ano que vem a gente começa a conviver com esses dois tributos. A partir do ano que vem, a gente já começa a ter a IBS e CBS, a alíquota de 0,901%, que dá 1% do tributo, porém é descontado da COFINS, do PIS e da COFINS. Então, legal. Então a gente tem um tributo que começa a vigorar e que é descontado do nosso arcabouço, né, do nosso sistema, então não gerando nenhum tipo de prejuízo, não gerando nenhum tipo de oneração, mas gera mais trabalho. A reforma vai simplificar o tributo? Existe uma tendência, sim, da reforma simplificar o tributo, mas uma reforma que foi feita por uma lei complementar com mais de 500 artigos não é tão simples assim. É um período complexo de adaptação, é um período complexo que as pessoas vão estar tendo muito que aprender, muito que estudar, de muito planejamento. Inclusive, mais importante que tudo, é no preço do produto ou do serviço de cada um. Como que essa reforma tributária vai afetar o preço do seu produto? Como essa reforma tributária vai afetar o preço do seu serviço? Uma basezinha aqui, só para a gente começar a se posicionar, né, na reforma tributária. Todo tipo de... Se eu tenho um aluguel hoje, o que a gente fazia? Qual que era o grande planejamento? Falando só de tributo. Uma das coisas que a gente faz, vai continuar fazendo, e a gente futuramente vai falar disso aqui, é a holding patrimonial. A holding tem 3 pontos essenciais de benefício e que a gente tem que ficar atento. A holding patrimonial, ela traz uma segurança para o seu patrimônio, traz. Não é uma blindagem, mas é uma segurança jurídica para o seu patrimônio. Ela facilita o processo sucessório bastante, e isso vai continuar existindo. E ela poderia gerar algum tipo de ganho tributário, como, por exemplo, o aluguel mitigado a questão do ITBI, o aluguel. Se eu pago hoje na minha pessoa física já tabela cheia no imposto de renda de aluguel, a base de 27,5%, eu, quando faço uma empresa, quando faço uma pessoa jurídica, que tem o objetivo de imobiliária, esse aluguel vai passar a me gerar 12% mais ou menos, tá? É 11,33, vou colocar um pouco de adicional de imposto de renda aí, 12% de imposto. Então, em vez de pagar 27%, estou pagando 12%, economia de 15%. Ah, legal. E mais, se eu alugo para pessoa jurídica, optante pelo lucro real, um imóvel, tá? E esse imóvel, ele me gera mais ou menos, na pessoa física, eu vou pagar 27% de imposto. E não vou gerar, para quem está alugando, para quem está alugando esse imóvel da minha pessoa física, nenhum tipo de crédito. Então tá, eu não gero nenhum tipo de crédito. Já na pessoa jurídica, se o meu imóvel estiver na minha pessoa jurídica e eu estiver alugando para uma empresa que é optante pelo lucro real, ela vai aproveitar 9,25% de crédito, PIS e COFINS. E eu vou estar pagando 12% de imposto. Então, olha só, é bem interessante o cenário, né? Um cenário onde eu pago 27%, gero de riqueza para o governo 27%, eu passo a pagar 12% e o meu cliente passa a ter crédito de 9,25%. Então, quase que eu anulo essa operação, tributariamente falando. Olha que doideira, agora não. Agora, na hora que eu levar um imóvel para uma empresa, tá, eu vou gerar de crédito, eu vou deixar de pagar 27% da pessoa física, eu vou pagar entre ali 26,5%, 28%, dependendo da alíquota final, da IBS, CBS, 28% de imposto. Vou colocar 28%. Ou seja, eu vou estar pagando a mesma coisa da pessoa física. Aí eu igualei o tributo, eu já não estou dando nenhum ganho tributário. Mas, quem está me alugando, independente se é lucro real ou lucro presumido, passa a ter crédito da CBS e a IBS, a uma alíquota de 28%. Então, se eu tinha um ganho, olha que doideira, cara, olha que ajuste, olha que planejamento que eu tenho de fazer. Se eu tinha, então, um ganho de 15%, se eu tinha um aluguel de 10 mil reais, pagava 12% de imposto, ou se eu tinha um aluguel de 10 mil reais, pagava 2.700 da pessoa física, eu passei a pagar 1.200 da pessoa jurídica. Então, eu ganhei 1.500 reais, real, no meu bolso, moeda corrente, beleza? Se eu jogo esse imposto, então eu estou aqui pagando só 12%. Se eu jogo esse imposto agora na pessoa jurídica,
eu vou pagar 28% de imposto, R$ 2.800. Opa, então eu vou estar perdendo aí R$ 1.600. Beleza? Eu pagava 1.200, vou pagar 2.800. Porém, eu não gerava crédito para a empresa do lucro presumido e eu gerava 9,25% de crédito para a empresa do lucro real. Aí eu posso dizer para o meu inquilino o seguinte: olha, cara, eu não te gerava crédito ou eu te gerava um crédito limitado a 9,25. O que eu tenho de fazer agora? Eu vou aumentar o meu aluguel, porque eu estou pagando uma alíquota maior de 16%, e você vai aproveitar esse valor do seu crédito. Se a pessoa é do lucro presumido, você vai dizer, você não aproveitava nada de crédito, agora você aproveita 28%. Então, você vai me pagar mais 16, você vai estar ganhando 12. A do lucro real, você vai dizer, olha, vai ficar para você do mesmo tamanho. Eu vou te aumentar 16%, você aproveitava 10, 9,25, 26, vai estar agora aproveitando 28. Bom, está mais ou menos do mesmo tamanho. Então, você vai ter de fazer esse planejamento para entender, cara, como que você vai agir, como que você vai atuar. Aí a pessoa pode dizer assim, tudo bem, eu estou ganhando, está do mesmo tamanho, mas eu estou pagando, antecipando um caixa de 16% te aumentando. Vamos dividir isso aí. Então a gente passa a dividir isso aí. Então tá, vamos dividir 8% para cada um. Sei lá, 10%, me pagam mais 10% em vez de pagar 16%. Esse, cara, é um tipo de planejamento que a gente vai ter de fazer para poder entender se realmente vale a pena ou não a gente está mantendo aquele aluguel. De repente você vai dizer, cara, eu vou ter de desfazer esse aluguel, porque você chegar para o seu inquilino e falar assim, olha, eu vou te aumentar em 16%. Você entende que às vezes é melhor vamos terminar nosso contrato de locação. É claro que existe toda uma regra comercial que continua, mas eu posso dizer, vamos terminar esse contrato de locação e eu vou tentar alugar para outro, para ver se eu sou mais beneficiado disso aqui. São muitas variáveis que vai estar fazendo parte do seu planejamento. Nós vamos começar a fazer, a partir do segundo semestre, treinamentos lá na Matur sobre a reforma tributária. E isso é muito importante, por quê? Porque dentro desse treinamento, a gente vai oferecer um produto de compliance da reforma tributária. Ou seja, o que você tem de fazer na sua empresa para que você possa se adaptar à reforma tributária. Porque a gente tem, sabe quanto tempo que a gente tem para poder adaptar as novas normas, gente? A gente só tem 7 meses. Em janeiro de 2026, eu já tenho de estar trabalhando com dados da reforma tributária no meu dia a dia, como, por exemplo, da nota fiscal. A nota fiscal vai ter de ter campos já falando do CBS e IBS. Então, já tem as grandes empresas, a partir de julho agora, julho, já tem de ter campos com esses detalhes sobre a CBS e a IBS. Ou seja, cara, não é mais uma reforma. Quando a gente fala de reforma, parece que vai acontecer. Não, não é mais uma reforma, cara. Já é uma realidade. Já está acontecendo, já virou. E o interessante de tudo nisso é que tem algumas oportunidades que, se eu não aproveitar agora, eu não tenho como aproveitar depois. Tá? Então, ou seja, todo crédito de imposto que possa ser aproveitado nesse momento só vai poder ser feito a partir de janeiro de 2027, se esse crédito estiver escriturado até 31 de dezembro de 2026. Cara, então quer dizer que se não tiver escriturado o crédito, eu não posso aproveitar? Não. Você não pode aproveitar o crédito a partir de janeiro de 2027, a não ser que ele esteja escriturado em dezembro de 2026. Então, ó, tudo começa a mudar muito de figura, né? Começa a mudar muito a situação. Então, eu vou ter de estar adaptado. Fiz mais algumas anotações aqui, ó. Eu vou ter de estar adaptado, tá? A essa realidade, a essa nova realidade. Então, o que eu tenho de fazer agora, Mário? Cara, eu tenho de me preparar para revisar e atualizar os cálculos do impacto tributário, né, com base nos diferentes cenários que eu vou ter de 2026 a 2033. Começando com a CBS e IBS agora em 2026, a alíquota de 1% que não altera o valor final do meu tributo, mas me dá mais trabalho, porque eu vou ter de calcular mais 2 guias. Então já começa a alterar valores, tá? Desenvolver esse plano estratégico com os desdobramentos de todas a operação. O que isso muda na operação? Aí isso começa a mudar preço do meu produto. Então eu estou preparado, eu já tenho de fazer isso aqui. É muito importante que as empresas mais estruturadas, cara, criem um comitê de governança, tá? Interdepartamental, para quê? Para que todo mundo esteja conversando
entendendo qual que é o impacto disso em todas as fases do seu processo. Tá? A gente começar, alguns sistemas já estão entregando simuladores da reforma tributária, calculadora da reforma tributária, e a gente começar a colocar isso dentro desses sistemas para ver qual é o impacto que eu estou tendo e como que isso vai afetar o meu negócio. Tá? Então eu começo a monitorar isso, a fazer alguns tipos de exercício. Vai ter um negócio legal, né, cara, que a ANS, a nota fiscal de serviço, eletrônica de serviço, né, a gente vê até quando que isso vai ter o portal da nota eletrônica, isso vai facilitar para a gente também, né, mas até quando que essas notas fiscais vão continuar existindo, tá? De produto, de produtor rural e tudo mais. Vai continuar existindo? Então, e agora eu preciso mapear detalhadamente os tributos e créditos tributários presentes na operação da minha empresa. Por quê, cara? O que eu vou gerar de crédito para o meu tomador de serviço? E tem um fato aí muito complicado, gente, é muito complicado, mas é interessante, que é o split payment. Tá? Cara, o tributo hoje, assim, teoricamente, eu vou falar teoricamente, mas acaba com a sonegação fiscal. O split payment, ele acaba com a sonegação fiscal. É uma coisa muito doida. Ao mesmo tempo, cara, eu não creio que ele vai estar preparado para 2026, né? Nem sei se vai estar tão preparado para 2027, mas é uma realidade. As pessoas falam comigo, oh, que absurdo, Mário, essa reforma tributária. Eu falo, gente, é a lei e a gente vai ter de aplicar a lei. Se a gente quiser discutir, chorar, espernear, a gente vai para o boteco, senta, toma um vinho, chora, esperneia, fala que é um absurdo. Mas quando a gente voltar para dentro de casa, a gente aplica. A gente não tem opção. Sabe? Tá rolando, são os nossos governantes, eleitos legitimamente pelo povo. Um abraço, acabou, tá valendo. Sabe? Então, vamos chorar todos juntos, tá? No boteco. Então, estão todos convidados para a gente chorar, reclamar, falar mal do governo. Fora isso, quando a gente chega em casa, chega na empresa da gente, a gente aplica, simplesmente aplica. Não temos mais opção de não aplicar. Então, galera, e prepare-se, por quê? Porque essa é a primeira fase da grande reforma. Né? A gente tem três tipos de situações tributadas. Né? A gente tem o consumo, que está mudando agora, e aí a gente criou o IVA dual, que é uma coisa... o IVA era para copiar o IVA dos Estados Unidos, da Europa e tudo mais, beleza? E agora a gente tem o IVA dual, porque a gente tem o CBS, IBS, por causa nós somos uma república federativa, e para manter o princípio da federação, a gente teve de criar essas modalidades, não perder o princípio da federação. Então, beleza. Então, a gente tem o IVA dual, que é a CBS e IBS. CBS pelo governo federal, PIS e COFINS, e IBS pelos estados e municípios, ICMS e ISS, que mudam. E o que muda para o IBS? A alíquota. Os estados e municípios terão competência para definir qual que é a alíquota de cada estado. Então, é isso que vai mudar. A legislação vai ser a mesma, que isso facilita, vai. E o interessante é que agora vem, e já era para estar sendo preparada a segunda fase da reforma, que é a reforma, a gente está falando de consumo, e agora a gente vai fazer a reforma sobre o patrimônio. Né? Desculpa, a gente vai fazer a reforma sobre a renda, então imposto de renda e contribuição social. A tendência é que mude tudo isso também, imposto de renda e contribuição social mude completamente. A tendência é que o seu imposto de renda de pessoa física, que você já recebe ele pré-pronto lá, né, pela Receita, que tá legal, tem muita coisa interessante. Antes o pessoal fala assim, nossa, esse programa da Receita vem todo errado, tá tudo errado, a gente não sabe, não vale para nada e tal. Bom, ele continua errado, tá? Tem muita coisa errada ainda. Porém, quem faz imposto de renda de pessoa física sabe disso. Eu vou olhar o que está no site da Receita, o que está lá na minha declaração pré-preenchida, para ter uma base se eu estou fazendo certo o meu imposto de renda ou não. Cara, ontem, outro dia mesmo, não servia para absolutamente nada. Agora, se você for fazer um imposto de renda, cara, você tem de entrar lá no site da Receita e ver qual que está a sua declaração pré-preenchida. Para quê? Para você ter certeza que está tudo certo. Então, você já começa a ter uma utilidade enorme da sua declaração pré-preenchida. Cara, o que vai acontecer? Daqui a pouco você não vai precisar fazer mais imposto de renda. Acabou, vai fazer sozinho. A assertividade do governo vai ficando muito maior. E a gente, por mais que queira negar isso, e falar assim, mas está me substituindo, eu faço imposto de renda, eu ganho meu capilé toda a época do imposto de renda.
Contador, época de imposto de renda para muitos e muitos, é hora de trocar viatura. Sabe? Vou fazer meu dinheirinho aqui, vou trocar meu carro, vou fazer minha viagem. É isso mesmo, galera. Só que daqui a pouco, isso é algo que não vai estar tão dentro do seu script. Pode ser que seja daqui 10 anos, mas escuta o que eu estou falando. Eu fazia imposto de renda, muito imposto de renda. Eu já cheguei a fazer imposto de renda virando noites e noites trabalhando em imposto de renda. Hoje, por mais complexo que seja, e a gente sabe que ainda é complexo, o pessoal deixa para em cima da hora, ninguém vira mais noite fazendo imposto de renda, cara. As pessoas trabalham muito, é época de trabalhar muito, muito contador ainda preso em operação que fica parado e não consegue se livrar disso, o que é um grande erro, tá? Mas que fica fazendo imposto de renda, mas já não vira à noite. Cara, teve época que eu trabalhei, virei a noite inteira, fui outro dia inteiro fazendo, e foi até 4 horas da manhã, até quando eu não aguentei mais, eu preciso dormir. Fazendo imposto de renda, para entregar nos bancos. Acabou, galera. Hoje em dia é tudo diferente. Já não se faz isso mais, não. Você pega uma pré-preenchida ali, entrega, e depois, se for o caso, retifica. A tecnologia, é o mundo, e vai vir cada vez mais bem feito, cara. E aí você fala, mano, mas eu não tenho tempo. Eu ligo para as pessoas, a gente tem um projeto aí do Contador 5.0, e aí a gente liga para as pessoas e fala, vamos falar um pouquinho sobre o contador. Me liga depois de maio. Como assim me liga depois de maio? Isso já não é viável, isso já não é mais aceitável. Se você é um contador, cara, que vive conectado ao mundo moderno, se você é um contador que está ligado ao que está acontecendo, e você está na operação dessa forma, está tudo errado. Está tudo errado. É claro que chega nas últimas 2 semanas do imposto de renda, porque as pessoas deixaram para o final, é mais apertado, eu não vou negar. Então, tudo bem. Que você fale comigo, Omar, na última semana, penúltima e última semana de maio, fica mais difícil para eu fazer alguma coisa. Ok, entendo. Mas você começar início de abril e falar comigo que não tem tempo, porque é época de imposto de renda, cara, você é um contador que está totalmente... Você é um contador, vai lá. Se muito, 1.0. Se muito. Tá bom? Se é um contador 5.0, então, jamais. Essa que é a grande verdade, essa que é a grande realidade. Cara, autorresponsabilidade. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço, por tudo aquilo que eu planto, por tudo aquilo que eu colho. Se você está preso no imposto de renda desde abril, esse dia eu liguei para 2 contadores, cara, legal. É um projeto, não vou falar detalhes para não saber quem que é, mas para falar o mesmo assunto. Tá? E um deles falou comigo, Omar, me liga no dia 31 de maio para a gente falar. O outro, isso tem 1 semana. Então me liga 31 de maio. Beleza, vou te ligar 31 de maio. O mesmo assunto eu fui falar com o outro que tem a mesma condição de fazer o que eu estava precisando, o que eu estava querendo, do projeto que eu estava propondo. Ele falou, mas não posso falar agora porque eu estou no evento. Opa! O outro estava fazendo imposto de renda, esse estava no evento. E ele, quando terminou o evento, no outro dia ficou de me ligar, não me ligou, liguei para ele esqueceu de me ligar, ok, natural. Eu falei, estava no escritório, esqueci, coisa do dia a dia, não era por causa de imposto de renda. E aí ele pegou o projeto, vou dar uma olhada para você aqui, a gente vai olhar, escreve para mim, passa aí. Ou seja, mesma situação, 2 contadores diferentes, na mesma época do ano, um tocou o projeto normal e o outro, me liga depois de maio. Cara, a vida não é me liga depois de maio. As pessoas não estão dispostas a esperar, as pessoas não podem esperar, não é assim que funciona. E você está lá, atolado na operação. Sabe? Eu não vou participar de nada agora, porque agora eu não... Sabe, o que é isso? Você não pode participar de um evento de 1 hora, você não pode participar de um papo de 1 hora, porque você está fazendo imposto de renda? Eu não vou marcar com você 1 semana de um curso fora, na época dessas 2 semanas finais. Mas tempo para isso você tem de ter. Cara, ou você se adapta a isso, ou você vai estar fora do mercado. Imposto de renda, amigo, daqui a pouco você não vai estar fazendo mais, não. Imposto de renda vai ser feito pela própria Receita Federal. Pagamento de tributo, você não vai estar fazendo mais, não. Sabe? O próprio split payment vai estar fazendo para você. O que você tem que fazer é só controlar, principalmente no início. Cara, se eu compro de um fornecedor, a partir de que tiver a reforma assim, em pleno vapor, né, que é a nova tributação a partir de 2033, cara, vai ser uma loucura. Eu vou comprar de você, tá? E aí, eu comprei de você, você me gerou aqui um boleto para eu pagar, perfeito? Então tá, eu vou pagar daqui a 30 dias. Na hora que eu comprei de você, pelo princípio da competência, eu comprei, eu já aproveitava o crédito, não é isso? Não, enquanto eu não pagar, não vai gerar crédito. Agora não vai ser mais o princípio nem da competência, nem o princípio de caixa. Vai ser o princípio da caixa-petência. Caixa-petência. Sabe, eu só vou poder aproveitar o meu crédito
depois que eu pagar o meu fornecedor. Por quê? Porque na hora que eu pagar o meu fornecedor, o governo vai fazer o split payment, pegar a parte dele, ok? E aí você está liberado para aproveitar seu crédito. Então não vai ser no mesmo momento, não. Se você vender para mim com um prazo de 6 meses, e a gente sabe que as grandes empresas trabalham assim, eu comprei de você hoje, você me deu e eu vou pagar você daqui a 6 meses, perfeito? Eu só posso aproveitar o meu crédito tributo daqui na hora que eu pagar, daqui a 6 meses. E aí eu vou ter que fazer esse controle lá no portal da Receita através do split payment. Ou então caixa petência. É um novo modelo que está aparecendo. Estou preparado para esse novo modelo? O que você está falando, Mário? Eu estou falando da realidade. Eu não estou falando mais de algo que vai acontecer. Eu estou falando do que já está acontecendo. Só não está sendo usado porque nós estamos no período de transição. Tá? Mas, pensem bem, já está valendo, cara. Já está valendo, já é parte da realidade do nosso negócio. E aí, para deixar um apontamento final aqui para vocês, tá? O que acontece? A gente tem uma oportunidade enorme de dinheiro na mesa, nós contadores, tá? De aproveitar todo o crédito tributário, cara. Olha que legal, só um detalhe que eu esqueci de falar. Cara, esse tributo, o PIS e COFINS muda duas coisas, tá? Ele muda o destino. Hoje a gente paga na origem o imposto e a gente vai pagar no destino. Então isso já muda, né? E esse imposto é calculado por fora. Não é um imposto hoje calculado por dentro. Essa é que é a grande sacada também. Esse é um imposto calculado por fora. O que acontece? Hoje você vai lá, quando você compra uma mercadoria lá na gôndola do supermercado, e essa mercadoria está lá por R$38, os seus impostos sobre o consumo já estão ali dentro daqueles R$38. Ou seja, quando eu vou lá no caixa e pago o produto que eu peguei na gôndola, tá? Esse tributo já está contemplando PIS, COFINS e ICMS. Imposto sobre consumo, ok? Não está sobre renda nem patrimônio, que eu não falei também que depois vai vir, já tem a reforma da renda e depois vai vir a reforma do patrimônio. E TCMD, ITI, tudo isso, IPVA, tudo isso vai mudar. Tá? Tudo vai mudar. Tudo vai mudar, eu só não sei quando, mas tudo vai mudar, ok? E aí, quando eu pago o meu produto, já está dentro dele o valor do PIS, COFINS e ICMS. O que acontece agora? Cara, na hora que eu chegar na gôndola e o preço tiver R$38, na hora que eu chegar no caixa, eu não vou pagar R$38. Eu vou pagar R$38 mais o imposto, que é o imposto por fora. E aí, igualzinho a gente falava nos Estados Unidos, há muitos anos atrás, né? A gente falava, quando é que é esse produto? Aí, nos Estados Unidos, esse produto custa $50 plus tax. A gente adorava, achava lindo falar isso, né? Lá nos anos 80, quando eu comecei, fui para os Estados Unidos a primeira vez, puta, aqui tudo é plus tax, que negócio é esse? Nem sabia falar inglês direito. Não, eu ainda não sei falar inglês, mas na época eu nem sabia o que era inglês, tá? O que acontece? Aí o cara falava plus tax, eu, cara, quer dizer que você vai pagar e vai ter. Aí você ficava com aquilo na cabeça, tudo que você comprar lá é mais 7%. Aqui também, só que aqui é um pouquinho diferente, vai ser mais 28%. Essa é a grande diferença nossa nos Estados Unidos. Lá é mais 7, aqui é mais 14. No Canadá é 7 mais 7. Você calcula assim no Canadá, o imposto R$100, o produto R$100, aí na hora que você vai no caixa é 100 mais 7, 107 mais 7. Porque o imposto federal e estadual lá, eles incidem por fora um sobre o outro. Então era mais 7 do federal e mais 7 do estadual. Então 7 vezes 7, 49, queria dar 14,49 de tributo. Nos Estados Unidos é mais 7, mais ou menos isso, muda de estado para estado. Então, quando eu chegar hoje na gôndola, cara, eu for pagar o meu tributo, eu vou pagar o meu produto, desculpa, eu vou ter mais tanto. Então, não é 50, é 50 mais 28. Ou, sei lá, quando é que vai ser essa alíquota lá, que cada um vai colocar. Isso muda, né? Isso muda a cabeça da gente consumidor. Isso muda, cara. Na hora que eu for comprar lá, eu vou fazer meu cálculo, quanto é que custa? Custa, faz um orçamento para mim, mais impostos. Não sei o quê, mais impostos. Custa tanto, mais impostos. Isso muda meu jeito de pensar, porque eu estou acostumado a ir no supermercado, olhar os preços e pronto, eu vou pagar isso aqui no final. Não, eu vou pagar isso mais 28%. É muito, é muito. Isso no primeiro momento, tá? E aí o que acontece? Agora, mais do que nunca, cara, é fundamental
que eu levante todas as possibilidades tributárias que eu tenho na minha empresa de crédito e aproveite esse crédito. Esse é o momento de aproveitar esse crédito, porque daqui a pouco não vai ter mais essa possibilidade de aproveitar crédito. Porque, conforme eu já disse para vocês, todo tributo a partir de janeiro de 2027 só poderá ser aproveitado se tiver escriturado até 31 de dezembro de 2026. Então, vamos apurar nosso tributo. E por incrível que pareça, está muito mais fácil escriturar esse tributo, porque a Receita Federal aceita mais hoje esses levantamentos. Por que ela aceita? Porque já mudou tudo. Então, como sabe que muitos vão perder, quem tem crédito pequeno, cara, todos os créditos pequenos vão se perder, sabe? Vão se perder aí ao longo dos anos. Então, ela está muito mais... não é que ela está facilitando, tá? Mas ela só está aceitando algo que ela dificultava para quê? Para que ficasse, não atrapalhasse tanto o fluxo de caixa dela. Então, ela agora está aceitando muito mais fácil esses créditos. Então, é hora da gente levantar todos esses créditos, tá? Escriturar e colocar na nossa base da contabilidade. Aí eu vou poder aproveitar. Então, cara, contadores, lembre-se, tem dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa, né, pessoal, para a gente fazer negócio. Inclusive, eu estou vendo aqui, o meu amigo Lucas entrou aqui, ó. Tiago Espinosa está aí também. Lucão, vamos fazer uma parceria, meu amigo. Vamos fazer uma parceria, que a gente está fazendo um levantamento de crédito muito legal. Sabe? Tem dinheiro na mesa, dá para a gente ganhar dinheiro, cara. Sabe? Tiago, você que está aí, cara, fica atento, seus clientes, a hora de levantar esses créditos. Eu sou extremamente conservador, falo para vocês. Nunca levantei crédito que não fosse viável, tá? Então, vamos ficar atento, vamos aproveitar. Irã, vamos levantar, vamos fazer negócio, Irã. Vamos fazer negócio, Lucão. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vai acabar essa possibilidade, então a hora é agora. Vamos levantar. Mário, qual que é a empresa boa de dar crédito? Tá, empresa do lucro real. Primeiro, comércio no lucro real, meu amigo, tem um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Ainda mais se a gente falar de default, ST, tá bom? Um mundo de possibilidades. E depois algumas empresas do lucro presumido também têm possibilidades. Vamos levantar tudo isso aí e ver se tem o que dá para fazer. Mas lucro real, seja o serviço também no lucro real, tá? Mas o comércio é melhor, depois o serviço no lucro real, depois as empresas de lucro presumido. Então vamos fazer negócio, tá? Vamos fazer negócio, vamos fazer a coisa acontecer, porque é uma oportunidade muito bacana que a gente está tendo aí. E não vai ter essa outra oportunidade. Então, eu estou lá com a base de sistema, com a parceria legal, com a base de sistema, que faz tudo através de sistema, levanta todos os créditos, faz todas as obrigações. Pessoal, sério, porque tudo passa pelo meu crivo. Tudo passa pelo meu crivo, galera. Eu não deixo aproveitar nenhum crédito duvidoso, eu não deixo aproveitar nenhum crédito que eu não concorde. Então, eu fiz uma parceria com o pessoal sério, porque eu falei com eles, só aproveita crédito que eu concordar. Crédito vermelho, não aproveito. Crédito vermelho, eu não aproveito. O que é crédito vermelho, mano? Crédito que está sujeito, que é de tese. Crédito de tese nós vamos aproveitar, se o contribuinte quiser, se o cliente quiser, na justiça. Tá? Eu vou entrar na justiça, garantir o meu direito. Os créditos que a gente está aproveitando são créditos administrativos, eu não preciso fazer absolutamente nada, só levantar, mudar as minhas obrigações, fazer as retificadoras, fazer o perde compra e aproveitar. Então, cara, é uma oportunidade, tem muito dinheiro na mesa, tem muita possibilidade. Cara, tem empresas, e eu tenho como olhar, não se a pessoa aproveitou o crédito, mas eu tenho como olhar. Assim, Mário, olha esse CNPJ aí para mim. Eu tenho, que são dados públicos, de olhar. Cara, esse cara quase não tem perder comp na base dele. Ou esse cara aqui, esses dias eu olhei para empresas de tinta, e aí eu olhei 14 empresas, tá? Essas empresas, tinha empresas que tinha 20 perder comp e tinha outra que tinha 150 perder comp. O que isso quer dizer? Me parece que essa empresa que tem 150 aproveitou mais crédito que as outras. Mas teve um caso interessante que eu peguei uma empresa que tinha 150 perder comps, fizemos o levantamento e conseguimos levantar quase 2 milhões de créditos mesmo assim. Então, o negócio é você falar para o seu cliente assim, cara, deixa eu fazer um levantamento tributário para você, sem nenhum risco para você, sem nenhuma obrigação. Se você no final quiser aproveitar, se a gente achar, se a gente encontrar crédito, tá? E você quiser aproveitar, você aproveita. Se você não quiser aproveitar também, você não aproveita. Então, tem essa facilidade. E outra coisa, cara, você vai surpreender com o que a gente encontra, porque é um serviço minucioso e muito bem feito, muita tecnologia embarcada. Então, vamos fazer negócio, galera. Vamos nos preparar, porque o momento é agora. Esse é o momento onde eu possa estar
levantando aí todos os meus créditos, escriturando e ganhando dinheiro, tá? Ué, agora nós temos 2 Lambert aqui na nossa live. Olha isso que chique. Essa família aí está prestigiando a gente. Obrigado, Letícia. Então, galera, olha só que coisa boa, que coisa legal, que oportunidade que a gente tem pela frente. Então, repetindo, cara, vamos aproveitar os créditos tributários das nossas empresas ou dos nossos clientes, tá? Nesse momento. Por quê? Porque em 2027 eu não consigo mais escriturar crédito para poder aproveitar. Eu não estou dizendo que eu não possa ter o crédito, tá? Mas vai mudar o jogo. Eu não consigo mais escriturar, e aí, se eu não escriturar, eu vou perder a minha possibilidade. É o que você está dizendo agora. Isso pode mudar? Pode mudar. Pode mudar, mas o fato essa é a legislação, essa é a norma que eu tenho nesse momento. Então, vamos aproveitar esse momento e fazer com que ele aconteça. Tá bom, pessoal? Proponho a vocês aí, a gente fazer aí essa parceria. Quem for dentro, quem estiver dentro do contador 5.0, vai poder aproveitar também desse momento e já ser nosso parceiro nisso aí, onde a gente vai dividir os honorários, tá? Então, é uma oportunidade muito legal. Deixa que a gente faz tudo, indica o cliente, abre a porta, deixa que a gente faz tudo. Levantamento, retificações, alterações, responsabilidade, seguro, tem seguro e tem responsabilidade. Se der zebra, eu pago. Se der zebra, eu pago. Por quê? Porque eu não levanto crédito que não seja devido, tá bom? Então, se der problema, eu pago. Então, ou seja, cara, é um trabalho extremamente interessante e muito correto. Ah, Mário, eu digo um contador falou, tem muita gente oferecendo isso aí. Eu sei que tem muita gente oferecendo e tem muita gente oferecendo loucura no mercado. Nós vamos fazer o que é certo. Aí quem quiser fazer, faz com a gente e vamos fazer um trabalho bem feito, legal. A oportunidade é única. Então, vamos aproveitar isso aí. Vai ser bom para a gente, bom para o contribuinte, bom para o nosso cliente, cara. Não percamos essa oportunidade. Legal, galera? Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque hoje eu tenho alguns compromissos aqui. Hoje é dia de aniversário, né? Então eu tenho alguns compromissos e agradeço vocês demais pela participação. E nos vemos em breve. Onde tiver eu estarei presente. Não é isso, Letícia, Luiz Otávio? Vamos junto, toda terça-feira, às 1h55 da manhã. E é bom quando o papo é fácil, assim flui, né? É gostoso. Importando, é muito bom quem está aí, cara, mas dependendo disso, vale a pena falar para quem quer ouvir e falar de um assunto que é sempre gostoso, que é sempre legal. Beleza, pessoal? Muito obrigado por estar junto com a gente, pela sua audiência e estar aí, né, com o seu tempo aqui nesse momento. E a gente vai falando aí mais em breve, pessoal. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana para todos. Nos vemos aí. Até logo.